Então, a gente está muito feliz de receber você aqui. Você pode falar um pouco mais sobre você, o seu nome, quem você é? Claro, claro. É prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vitor Oliveira, eu tenho 37 anos, sou pai da Madalena, de 2 anos e meio. Sempre falo isso no começo, né? Eu sou formado em comunicação social, depois eu ingressei um pouco na área do esporte, fazendo uma pós na área do esporte, depois mestrado aqui na casa, no CPDOC, e agora sou aluno também do doutorado aqui do CPDOC, né? Sempre trabalhando com esporte, com transformação social, muito nessa linha. Atualmente eu sou gerente executivo do Instituto Vini Júnior, então eu toco as ações assim, da prática, né, no campo, do dia a dia, junto com as escolas, e também um pouco da área estratégica de parcerias institucionais, enfim. E estou muito feliz de estar aqui hoje para conhecer a escola e trocar essa ideia com você. A gente está muito feliz de você estar aqui. E você pode explicar um pouco mais para a gente sobre o que é o Instituto Vinícius Júnior e quais são as ações providas por ele? Claro. A primeira coisa que eu sempre falo em reuniões, entrevistas ou palestras é que não somos uma escolinha de futebol. Porque geralmente um atleta de renome, né, ele quer fazer um trabalho e faz uma escolinha de futebol, que tem o seu valor também, obviamente, mas nós não somos uma escolinha de futebol. Contando um pouquinho da história resumida do Instituto, lá atrás, quando o Vini ainda jogava no Flamengo, a família dele sempre teve esse DNA de filantropia, de querer ajudar o próximo, devolver um pouquinho para a sociedade aquilo que eles tinham recebido. Mas essa ajuda ainda na base do Flamengo era muito pontual, era aquela cesta básica do Natal, ou um evento de Páscoa, né, evento de Dia das Crianças, distribuição de brinquedos e tudo. Quando ele se transfere para o Real Madrid, a coisa muda um pouco de figura, né? Ele vai para o maior clube do mundo, né? Começa a ter um pouco mais de visibilidade, né? De engajamento nas redes sociais, enfim. E a família dele, né, nos procura, e o time, o staff dele também, eles nos procuram para a gente pensar em alguma coisa que pudesse de fato impactar vidas de forma sistêmica, né? E não apenas de forma pontual. Nesse sentido, depois de muitas conversas, né, com a família, com o próprio Vini, decidimos fincar a nossa bandeira na educação e enterrá-la na educação pública, né? A gente percebeu, a gente sempre soube, na verdade, que a discrepância entre a educação privada e a educação pública é muito forte, né? Muito substancial. A pandemia escancarou ainda mais essa diferença, né? Então, você tem aí alunos de escola particular que conseguiram ali levar com aulas online, né? Com apostilas e tudo, e a de escola pública, muitos não conseguiram nem receber os materiais para poder. Então, a gente fala muito que a gente precisa devolver esses 2 anos e meio para essas crianças que ficaram de escola pública, né, que ficaram fora da escola ali nesse período. Bom, voltando um pouquinho para a história do Instituto, né, então ele foi transferido e a gente decidiu fincar essa bandeira na educação pública. E aí, enfim, depois de muito trabalho, muitos testes, né, a gente definiu que a gente trabalharia dentro das escolas públicas, né, diferentemente de outras organizações que têm uma sede própria. A gente vai até onde o beneficiário está, que são as crianças, e definimos que a tecnologia seria um grande pilar do Instituto Vini Júnior também. Escolhemos uma escola em São Gonçalo para ser a nossa escola piloto, a escola que o Vini estudou, inclusive, que tem o nome do Paulo Freire, que é talvez o maior educador da história desse país, e começamos a trabalhar com as professoras e entender, né, com muita pesquisa, muito teste, entender qual era a necessidade básica que eles tinham ali. Né, uma forma um pouco diferente, né, de levar o conteúdo para as crianças, né? Se a gente pegar uma aula de hoje e uma aula de 100 anos atrás, elas são muito parecidas, né? Aquele quadro, né, com giz, os alunos sentados em fileiras, né, e a gente teve essa ideia de tentar levar algo com uma forma diferente para os alunos. Criamos o nosso primeiro produto, junto com professoras, né, do ensino fundamental, lado a lado com elas, ouvindo, testando. Eu estou na área social há quase 10 anos, estou ficando velho, né, minha falta de cabelos não me deixa mentir, e eu aprendi uma coisa nesse tempo que um projeto social que se preze, ele tem que ouvir a quem serve. Então a gente tem que ouvir muito as pessoas que a gente está servindo ali do dia a dia. Então a gente ouviu muito professoras, diretoras, secretarias de educação. Criamos nosso primeiro produto tecnológico, social, obviamente, que é o aplicativo base. Esse aplicativo, ele é totalmente, a arquitetura dele e o conteúdo, eles são totalmente voltados para o futebol. O futebol, ele é o fio condutor de tudo isso. Então, ele é um aplicativo educacional para o 1º ao 5º ano do ensino fundamental, para esses alunos que estão nesse período escolar. Né? E ele tem, ele usa o fascínio, a ludicidade, a motivação do futebol para repassar conteúdos do dia a dia de sala de aula. Então, dando exemplo para você da arquitetura desse aplicativo, né? A gente tem ali 5 anos, né? 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Então são 5 temporadas, já começa aí. Dentro de um ano a gente tem os bimestres do ano, que são 4. Então a gente tem as ligas, liga
regional, Liga Nacional, Continental e Mundial, como se fosse o Campeonato Carioca, a Libertadores, o Brasileiro, enfim, e o Mundial. E dentro das ligas nós temos as partidas, que são as oitavas de final, quartas de final, que são as áreas temáticas da BNCC. Né? Eu vou explicar já o que é isso. Que é matemática, língua portuguesa, ciências humanas e ciências da natureza. O conteúdo desse aplicativo ele é totalmente referenciado pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Essa base, a BNCC, é uma grande diretriz nacional, né, para que todo o profissional de educação, toda escola, siga essa diretriz. Ela tem um conjunto de habilidades e competências, né, que o professor tem a obrigação de entregar para o aluno. Então a gente pegou esse conjunto de habilidades dessas grandes áreas e transformou em conteúdo, em questões dentro do aplicativo. Né? Então esse aplicativo ele hoje roda com quase 12.000 questões, tem uma abrangência quase que da totalidade de habilidades e competências da BNCC, e com a turminha do Vini, com o futebol como pano de fundo, então a gente consegue repassar conteúdo de matemática, falando de tabela de campeonato, de português, falando de separação silábica da bola, do campo, né, com diferentes objetos interativos, né, de clicar, de apertar, de arrastar, enfim, né, levando para esse aluno de forma diferente, usando a tecnologia e o futebol, obviamente, mas o conteúdo que ele precisa receber ali naquela escola. Posso continuar falando? Que tem mais uma Pode, fica à vontade. Porque eu achei que você ia fazer mais algumas perguntas, mas eu estou falando por cima. Uhum. Só cortar isso aí, né? Vai editar, né? Eu acho que não vai precisar cortar, está ótimo. Não, mas essa fala minha no meio aqui, né? Não, a gente... Depois eu faço as outras perguntas também. Voltando aqui. Então a gente criou o aplicativo, levamos para testar nas escolas, né? Principalmente nessa escola. E aí as professoras adoraram, solicitaram algumas alterações básicas ali, mas adoraram, nossa, é muito legal. Só que, pessoal, eu não tenho estrutura, eu não tenho internet, eu não tenho um ambiente preparado para receber isso, e e os meus professores não conseguem utilizar esse tipo de tecnologia. Eles são de contextos e culturas diferentes. O que a gente pode fazer? A gente voltou para casa e aí sim a gente criou a nossa metodologia que chama CT Base. Eu vou explicar rapidamente aqui para você como funciona. A primeira parte dessa metodologia é a parte de infraestrutura. A gente criou, né, dentro do projeto, o Centro de Tecnologias Educacionais Base. O que é isso? A gente chega numa escola, obviamente formalizando com a prefeitura antes, né, fazendo todo o trâmite burocrático, com visita, apresentação e tal. A partir do momento que está tudo ok, a gente chega na escola, junto com a diretora, a gente escolhe uma sala da escola, e geralmente é aquela sala que fica com entulho, ou uma salinha que fica com os livros antigos, coisas desse tipo, e a gente escolhe aquela sala para ser o CT Base. Essa sala ela é totalmente ambientada pelo Instituto. O que a gente faz? A gente coloca grama sintética no chão, a gente coloca uma adesivação nas paredes com fotos do Vini, umas logomarcas, umas cores do Instituto que são muito chamativas, né, cores vivas. Alguns móveis, poucos móveis, assim, uma mesinha com 6 cadeiras, puffs com bola de futebol, e fornecemos um enxoval tecnológico básico para aquela escola se virar. Lembra que eu falei que a professora, a gente não tem estrutura e tal? Então a gente fornece um pacote com 10 celulares, smartphones, uma Smart TV, um laptop e um tablet. Né? Então a gente faz essa ambientação completa e fornece a estrutura básica para que essa escola consiga seguir com o projeto. Né? O segundo ponto é a formação docente, né? A capacitação de professoras. Eu sempre falo professoras feminino, porque do primeiro ao quinto ano, mais de 80%, né, ali, são compostos por mulheres. Então, a gente fornece essa formação básica para a escola. Né? O que é? A gente fala de BNCC, o que é BNCC, a gente fala sobre processos pedagógicos inovadores, a gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre futebol como ferramenta de transformação, futebol como linguagem. Né? É muito importante falar isso. Né? O futebol é uma linguagem universal, lúdica e atemporal. Se você chegar aqui na Farane ali no Bigode e falar assim, olha, e o Mengão, hein? Hoje, ou há 100 anos atrás, todo mundo vai querer falar. Todo mundo tem alguma coisa para falar sobre futebol, todo mundo conhece, tem alguém da família que gosta, que já jogou, que conhece fulano. E ela é muito lúdica, eu consigo trabalhar diversas questões, porque o futebol faz parte do imaginário popular brasileiro, né? Então ele tem esse potencial. Formação docente, estrutura, e aí vem a tecnologia, que é a licença do aplicativo, né, para a escola utilizar de modo irrestrito, e também a nossa plataforma de dados, que eu vou falar rapidamente sobre ela, que é muito legal, vocês vão gostar. Imagina só, um aluno utilizando ali o aplicativo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu consigo entender se esse aluno, se o Joãozinho da escola Visconde Sepetiba em São Gonçalo, se ele recebeu aquela habilidade e qual foi o aproveitamento
dele naquela habilidade. Estou chutando aqui, separação silábica. O Joãozinho recebeu isso via aplicativo? Qual foi o rendimento, o aproveitamento do Joãozinho naquela habilidade? Essa informação vale ouro. Imagina, para uma secretaria de educação, para uma diretora de escola, entender o cenário dessa turma ou dessa escola com relação às habilidades e competências da BNCC. Então a gente tem uma plataforma de dados, chamada base de dados, que automaticamente pega os dados do aplicativo e sobe para a plataforma, que a gente consegue dar um zoom out, assim, por exemplo, e ver o município, a escola, a turma e o aluno. Então eu consigo entender se a turma 201 da escola Afonso Pena Júnior em Rio Preto, Minas Gerais, se a turma 201, se ela está performando bem em matemática ou em português. E se de repente não tiver, eu posso reforçar esse conteúdo em sala de aula, né, na aula convencional. Se de repente o Joãozinho não está indo bem em português, eu coloco ele de dupla com a Mariazinha, que está indo bem. Eles podem trocar isso. Então, essa plataforma ela faz uma leitura geral desses dados e propõe ações para a professora tomar. Coisa importante antes de passar para a próxima pergunta. O Instituto Vini Júnior nunca teve a pretensão e nem terá de substituir nada nem ninguém. O que a gente faz é dar um complemento, dar uma forma diferente para a professora, querendo contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dela. A gente sempre fala, eu sempre falo isso também, não existe nada mais inovador do que professora em sala de aula. Relação humana, educação é relação humana. O que a gente propõe com a tecnologia, com a ambientação, com a formação, é dar uma ferramenta a mais, para que no fim do dia a gente consiga melhorar o processo de ensino-aprendizagem naquela escola, daquele aluno. Entendi. Normal, muito obrigado, inclusive, por falar muito. É bom que a gente explica mais pra gente como é que é. E é muito bom ver a sua empolgação falando sobre isso, porque é uma coisa muito importante e esse aplicativo realmente é bem inovador. E a gente queria saber quais são as maiores dificuldades que vocês tiveram na hora da implementação desse aplicativo. Olha, a gente tem uma dificuldade que parece ser bem básica para a gente que está aqui num ambiente totalmente estruturado, né? Mas, por exemplo, algumas escolas não tinham acesso à internet, né? Tem uma escola que a gente trabalha na Maré, que até seria cômico se não fosse trágico, né? Porque eles tinham uma internet que era Vivo e a conta via TIM e pagava como claro. É uma confusão danada, né? Então, essa falta de estrutura básica para uma escola receber a tecnologia é uma grande dificuldade. A gente tem outros desafios também, porque a gente começou, né, o Instituto todo com recursos próprios, né, então implementando os projetos com recursos próprios do Instituto, obviamente do Vini, e estamos agora num desafio de, já conseguindo o desafio de conseguir aumentar o leque de captação de recursos, como todo projeto social tem esse desafio, né, para que a gente consiga chegar em outros lugares. Então, quem paga a conta, né, é uma pergunta que muita gente me faz. A gente tem duas formas de expandir, uma delas é via empresa privada. A FGV quer fazer um projeto com escolas públicas de Botafogo, já estou dando a dica aí, hein, pessoal. Então a FGV faz um projeto junto com a gente atua nas escolas públicas de Botafogo, né, com todo o processo de acompanhamento, monitoramento, etc. e tal. Ou via prefeitura, né, a própria prefeitura banca esse processo. Então existem dificuldades estruturais, existem dificuldades conceituais, mas a gente passo a passo, lado a lado com as professoras, a gente consegue superá-las. Só um ponto que eu não falei, que é importante lembrar, olhei para a Ana Flávia ali e lembrei, a gente tem duas formas de medir esses resultados. Uma delas é a plataforma que eu falei, né? Quer dizer, sim, o Joãozinho recebeu, não recebeu, qual foi o aproveitamento dele, quantas escolas a gente tem, quantos alunos, professores, como é que está sendo o desenvolvimento do processo, talvez de maneira mais quantitativa, né? É um gráfico ali. Mas a gente tem uma preocupação também qualitativa, para ouvir essas pessoas, para entender esses cenários. Então a gente tem um time de pesquisa que a gente faz sempre assim, né, um marco zero, uma fase 1 e uma fase 2 com a escola. Antes de começar qualquer coisa, a gente vai até a escola e faz uma entrevista com uma amostra válida com alunos e professores, para entender coisas como qual a sua relação com a matemática, você acha que seus alunos estão motivados, você aluno, você gosta de português, você se sente confortável para fazer uma avaliação e tal. Voltamos com 6 meses e depois com 1 ano, para entender se houve algum tipo de evolução nesse caminho, né? A gente já percebeu alguns resultados interessantes, como, por exemplo, o aumento dos hábitos de leitura de alguns alunos depois de usarem o aplicativo, uma coisa super interessante, e outras, autoconfiança, autoestima desses alunos também vem aumentando, e nesse período a gente fornece algumas formações para os professores, e uma delas se destaca muito, que é uma formação
de educação antirracista na prática. O Vini sofreu muito, vem sofrendo muito na Espanha com isso, e aqui no Brasil o Instituto está atuando lado a lado com as professoras para capacitá-las para enfrentar alguma situação de racismo na escola, tanto de parte teórica como de parte prática, com atividades que usam o esporte, que usam música, arte para trabalhar questões de educação antirracista. Então a gente entra na escola, mas não é aquela entrada, é uma salinha aqui com os celulares. Não, a gente tem uma metodologia desenvolvida com acompanhamento, com metas, com monitoramento de dados, para que a gente consiga de fato contribuir, mesmo que seja por um pedaço, para a melhoria da educação pública do Brasil. É muito bom ouvir isso. E a gente vai ter que fechar agora com essa última pergunta, porque a gente não tem tempo, mas fica aí o convite oficial também para você vir aqui de novo e a gente ter uma conversa maior. Mas eu queria saber, porque assim, o fundador do Instituto, né, o Vini, ele é uma pessoa que, assim, quando foi entrevistado desde novo, assim, já falando que, pô, o sonho da vida dele era ter uma escola com o nome dele. E quando ele sofreu esses ataques racistas na Espanha, ele virou um símbolo da luta contra o racismo, né? Então, eu queria saber para você como é que é a sensação de tocar esse projeto, ajudar a tocar esse projeto, pensado por uma pessoa tão inspiradora. É um prazer, assim, porque, como você falou, é um jovem de 23 anos que já está preocupado em devolver para a sociedade aquilo que ele recebeu. Eu trabalhei em outras organizações, por exemplo, a Fundação Gol de Letra, né, que sou super fã do trabalho deles, e outras organizações por aí que a gente vê, que os jogadores fizeram as ONGs depois de aposentarem. O Vini fez o Instituto no auge da carreira dele, né? Quer dizer, um menino de 23 anos que está preocupado com a educação pública brasileira, que está preocupado em melhorar a vida das crianças, das professoras, né? Que está preocupado em levar algo diferente para a escola pública, onde ele cresceu, onde ele viveu. Então é muito gratificante, né? A gente percebe, na pesquisa que a gente faz, por exemplo, algumas crianças falam que a foto do Vini na parede motiva muito eles ali, que é uma inspiração para eles. E hoje, o Vini, ele não é só um jogador de futebol, ele é um símbolo nacional, como você falou. Ele transcendeu o campo e hoje ele é uma referência nacional, global, em causas, né, sociais, na causa da luta antirracista também, né? Então, é muito gratificante. A gente tem um time hoje muito engajado, tem um time de pesquisa, que a Ana Flávia está aqui, tem um time pedagógico, obviamente, que é o nosso core business ali, né? Que são as educadoras, as pedagogas, o time de tecnologia também, que produz o aplicativo, a plataforma, e comunicação, marketing e tal. E os nossos diretores, né? Enfim, a gente está muito feliz, a gente está muito coeso e com muita vontade de expandir, de melhorar e de crescer para que a gente possa, no fim do dia, ter um ensino-aprendizagem com um pouco mais de qualidade, para que a gente consiga ajudar essa professora a fazer diferente, a motivar mais os alunos, a aproximar esses alunos do conteúdo que eles têm em sala de aula. Então, acho que eu falo pelo time, né, que a gente é muito gratificante, é um grande prazer poder contribuir com a educação, com o Vini e com todo o Instituto, tocando junto com as escolas públicas ali o dia a dia da educação. É isso. Parabéns pelo projeto. Obrigado. E muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado. Ah, é verdade. Quando é que ele volta pro Flamengo? Essa eu não posso responder. Queria que ele fosse pro Cruzeiro pra gente sair dessa Ai, área. Deus me livre. Mas acho que é meio difícil, né? Complicado. Uns 10 anos ainda. Pelo menos. Mas é bom que ele consegue tocar o projeto mais de perto. Aqui no Rio, né?